Meus irmãos, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder, né? Quem conhece esse cântico? Normalmente, quando eu esqueço o esboço, é uma bênção, viu? Então vai ser pelo poder e graça de Deus mesmo nessa noite. Brincadeiras à parte, nós temos estudado a carta de Tiago, eu peço que os irmãos possam abrir junto comigo. Nós já terminamos o capítulo 1 e vamos para o capítulo 2. O tema é relacionamentos significativos. E eu creio que no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, de uma forma especial, o autor, Tiago, ele vai trabalhar um pouco desse tema nessa perspectiva. E antes de a gente poder, então, ler o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta. E a pergunta é, Aliás, você tem relacionamentos significativos? Se você fosse agora mensurar, ou tentar escolher, quais são os relacionamentos mais significativos que você tem na sua vida? Provavelmente os pais vão pensar nos filhos, os cônjuges no seu marido ou na sua esposa, né? Os filhos vão pensar nos pais, o namorado vai pensar na namorada, o noivo vai pensar na noiva, o amigo vai pensar num grande amigo. O que é que faz com que os relacionamentos sejam de fato significativos? São os laços da família? São as amizades prolongadas? Eu acho engraçado porque eu tenho amigos, eu sou uma pessoa meio quieta, sou muito tranquilo, e eu tenho amigos que às vezes eu passo anos sem ver, mas quando os vejo é sempre a mesma amizade. Eu tenho um amigo que pelo menos uma vez por ano, né? Foi ontem, antes de ontem, na verdade, Patrícia, não, foi ontem, né? Ontem encontrei meu amigo Marcos, a gente tem um compromisso anual de se encontrar, porque eu faço aniversário no dia 3 e ele é dia 4. Então a gente tem certeza, no dia 3 ou no dia 4 a gente vai inventar de fazer alguma coisa. Pelo menos uma vez por ano a gente se vê. E é sempre uma grande alegria quando a gente se vê. Mas será que o que torna significativo um relacionamento é a durabilidade desse relacionamento? Talvez o que traz significado ao relacionamento, às vezes, é uma vinculação afetiva especial. Por exemplo, quando alguém, às vezes, vem ao nosso encontro e nos ajuda de uma forma inesquecível. Às vezes nós temos uma condição de guardarmos com uma grande afeição momentos do passado onde nós fomos suportados, ajudados, orientados, sustentados. E talvez isso traga para nós significados. Ou os relacionamentos têm algum outro tipo de ordem. Talvez a gente veja o que significa, o significado do relacionamento pelo grau de prioridade que ele assume em nossas vidas. Em que posição está em nossas vidas. Eu creio que, de alguma forma direta e indireta, Tiago vai falar sobre isso nessa carta. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura, então, do texto do capítulo 2, a partir do versículo 1, nós leremos até o 13. E assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos ou em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado?
Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Senhor, nós declaramos a nossa dependência de Ti neste momento e nos voltamos ao Senhor diante da Tua palavra bendita, porque podemos falhar gravemente nessa hora. Tentando encontrar algum significado, encontramos justamente aquilo que, na verdade, não deveríamos achar. Mas, muito pelo contrário, nós cremos no Teu poder e que Teu Espírito Santo se move em nosso meio e nos leva todo pensamento cativo ao senhorio de Cristo. E por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor que, em nome do Senhor Jesus, nós possamos ser abençoados pela Tua palavra. Então, que venha a ser silenciada toda a voz do homem, toda a voz humana, toda a voz do mundo, toda a voz de Satanás contra as nossas vidas e contra a Tua palavra. Mas que a Tua palavra possa ser ouvida e ecoada em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Nós oramos sabendo que o Senhor é quem pode nos dar essa condição. Ilumina-nos, Senhor, e poderemos caminhar a passos firmes. Por isso oramos em Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu creio que, pelo menos, durante esses versículos, nós vamos tirar algumas lições. E eu entendo que a primeira parte da nossa exposição vai trabalhar sobre, ou vai tentar colocar relacionamentos como tendo significado pela vantagem. Depois nós veremos que os relacionamentos devem ter um outro significado, e o significado deve ser o amor. E, por fim, nós devemos ver que os relacionamentos em Deus, eles são sustentados pela ação ou pelo significado da misericórdia. Então, nós vamos tentar entender esses valores a partir do que a palavra nos coloca. Então, voltando os nossos olhos para o texto, nós vamos ver a primeira ordenança, lembrando, né, como vão dizer alguns comentaristas, que a carta de Tiago é como se fosse o livro de Provérbios no Novo Testamento. Tantas ordenanças claras, tantas direções são colocadas. Se você nunca pôde ler o livro de Provérbios, eu recomendo severamente que você possa fazer isso. Se você quer uma ajudinha, quer um programinha para ler o livro de Provérbios, você pode separar um capítulo por dia e durante um mês inteiro você terá pelo menos um capítulo lido e será uma leitura muito abençoada. Porque são dicas, são ordenanças, são valores e constatações da vida a partir dos princípios de Deus. Em Tiago nós vemos algo muito semelhante. É uma carta que coloca várias ordenanças, né? Tem muitos imperativos aqui colocados. E o primeiro é: não tenhais a fé em Jesus com acepção ou em acepção de pessoas. E aqui eu duvido muito que os irmãos não tenham entendido a leitura, porque mais claro do que isso, só o sol do meio-dia, sem nuvens, né? Aqui não tem como nós olharmos e não entendermos. Ele está falando, nós não podemos tratar diferente as pessoas por conta das suas posses. As pessoas não valem aquilo que têm, ou por aquilo que têm. O valor das pessoas está na sua própria vida, seu próprio significado. E isso é uma coisa interessante, porque nós em Cristo temos o verdadeiro significado no próprio Deus, no próprio Cristo. Mas aqui, por algum motivo que nós não sabemos diretamente qual é, ele fala que na sinagoga, que aqui seria o paralelo para a igreja, como foi falado anteriormente, a carta de Tiago provavelmente é uma das mais antigas, né? Uma das primeiras cartas a serem escritas. E provavelmente o lugar de reunião ainda, como aconteceu, a gente vê no livro de Atos, que às vezes uma sinagoga inteira
era convertido ao Evangelho, ele provavelmente faz a mesma referência, mas para nós significa igreja. Então, na igreja, na vossa igreja, se alguém entrar com trajes luxuosos, né, um dos sinais de poder, de riqueza, eram os anéis no dedo. Se alguém chegar com uma condição diferenciada, você não pode, por causa de Cristo, trabalhar ou atender essa pessoa diferente daquele que não chegou com trajes desarrumados ou muito vultuosos ou não chegou aparentando algum tipo de riqueza. Isso é incompatível com a fé cristã. Não respeitar as pessoas ou tratar de forma desrespeitosa aqueles ou aquelas pessoas que não têm alguma riqueza, algum valor. Havia algum motivo, ele precisa ensinar a igreja nesse aspecto. A gente sabe que um dos defeitos da compreensão judaica do passado, talvez inclusive nesse tempo, era entender que a bênção de Deus era traduzida em aspectos da vida, como, por exemplo, a riqueza. Então, se alguém era rico, ela demonstrava a bênção de Deus sobre ela. E se era uma pessoa pobre ou tinha algum tipo de doença, era tido como amaldiçoado por Deus. Aliás, nós hoje, às vezes, temos o mesmo desvio de percepção, muitas vezes. Eu não quero dizer com isso que não existam consequências para os nossos pecados. Ora, se eu não tenho responsabilidade com aquilo que recebo para me sustentar e gasto mais do que recebo, eu não posso também deixar de perceber que o meu pecado de falta de responsabilidade financeira não trará consequências, porque trará. Mas não me parece esse o ponto aqui na carta de Tiago. Se você fizer comigo uma pergunta, eu acho que você vai poder entrar junto comigo uma perspectiva um pouco mais abaixo da superfície do que ele quer colocar aqui nesse texto. Por que alguém trataria de forma diferente uma pessoa que tem mais dinheiro e trataria de uma forma distinta uma outra pessoa que não tem dinheiro? Alguma coisa se espera. Alguma coisa faz ser diferente. Algum interesse surge. Eu gostaria de colocar a palavra vantagem. Alguns relacionamentos que nós assumimos, eles têm um caráter simplesmente por ser guiado pelo significado da vantagem. Aqui, claro, a vantagem que é colocada é uma vantagem em relação a algum status. Imaginemos, talvez, aqui, pessoas que entrariam com anéis, com roupas de luxo. Nesse contexto aqui, há 2000 anos atrás, provavelmente eram pessoas de posição social, uma pessoa que seria um governante, alguém que teria algum tipo de relevância social, ou alguma coisa nesse sentido, um grande latifundiário, não sei. Alguém importante, com muito dinheiro, socialmente falando, entraria. Por que surgiu uma forma diferente de reação? Surge porque existe algum tipo de interesse. Agora, o nosso maior engano é olharmos para essa condição e esquecermos que não é só a riqueza que pode traduzir para a nossa percepção algum tipo de vantagem. Aliás, eu creio que um dos significados importantes que nós temos aqui para não vivermos a nossa fé em acepção de pessoas é não construirmos relacionamentos buscando vantagens. Você vai dizer, não, pastor, mas não existe isso. Eu sou uma pessoa crente, graças a Deus. Eu nunca tratei ninguém diferente. Seja rico, seja pobre, seja nascido no sul, seja nordestino. Eu sou nordestino, Vai que não pareça, eu sou nordestino. Às vezes até parece bastante. Não, pastor, eu trabalho, eu respeito as pessoas, elas são todas iguais. Não existem pessoas diferentes para mim. Trato todo mundo como precisa ser tratado. Ótimo. Agora vamos aprofundar essa compreensão desse tratamento. Veja, eu acho que quando nós falamos de relacionamentos, a nossa tendência é sempre procurarmos as vantagens. Eu vou dar um exemplo muito comum, provavelmente quem não... Duvido que alguém que não vai entender esse conceito, por exemplo, do relacionamento. Tem que escolher muito bem a palavra para que não soe já como interesse, mas um relacionamento afetivo. Vamos colocar, por exemplo, um jovenzinho
que se enamora por uma outra jovenzinha, né? E ali há um conhecimento, há uma troca de afeições, né? Uma troca de interesses. E pode surgir naquela troca de afeições e interesses uma proximidade, uma aproximação, um ajeitamento, uma identificação. E por isso se coloca, talvez, numa proporção maior do que apenas uma amizade possa surgir um namoro. Mas a mim me parece que nem sempre esse é o caminho. Eu lembro uma vez, eu adolescente, vocês pais, vocês sempre, aliás, nunca esqueçam que os seus filhos estão sempre ouvindo vocês. Sempre estão olhando vocês. Mesmo que eles estejam com o olhar no videogame, mesmo que eles estejam com o olhar em qualquer outra coisa, eles estão ouvindo. E provavelmente sempre ouvirão pior. Parece que os ouvidos da gente sempre são guiados para... Aquilo que é bom a gente não escuta, mas aquilo que é ruim a gente já, né, percebe com uma maior facilidade. Então, sempre atenção e zelo. Falo isso não para dar um exemplo ruim, é para dar um exemplo bom. Porque teve um dia que eu estava ouvindo meu pai e meu tio conversando. Eu era adolescente, devia ter uns 13, 14 anos, mais ou menos. E eles estavam falando sobre amizade. E eles falando assim, puxa, sabe o que é interessante? Que depois que a gente fica velho, adulto, né? Vamos dizer velho adulto, né? Depois que a gente fica adulto, as pessoas se aproximam de nós com interesses. As amizades que a gente vai tendo no trabalho, nos estudos, nos lugares, é sempre com troca de algum tipo de interesse. Amizade boa, segundo o que meu pai e meu tio estavam conversando, amizade boa é de tempo de escola. Porque ninguém tem nada, né? Ali é só amizade, ali é jogar bola, ali é brincar e correr atrás de uma pipa, ali é jogar uma bolinha de gude, é a gente se divertir. Porque quando a gente é criança, a gente não tem esse tipo de critério, né? É uma boa coisa, é um bom amigo. Às vezes as crianças, inclusive, não sabem discernir alguns ambientes, né? E os pais ficam preocupados, né? Olha, não se aproxima do fulano, né? Olha, esse clã lá não se junta muito, porque a família lá e tal. Todo esse tipo de preocupação, as crianças não têm esse tipo de radar, o tipo de senso. Há um desinteresse nesse aspecto. E as relações afetivas são muito mais simples, muito mais crédulas, né? Esse é o problema das crianças, porque às vezes elas não conseguem discernir muito bem o que é verdadeiro e o que é falso, e são enganadas e correm muitos riscos também. Por isso que eu entendo a preocupação dos meus pais e entendo a preocupação de cada pai que está aqui. Mas, diferente de crianças, e a maioria que é criança já subiu, então não tem nenhuma criança aqui, provavelmente, a não ser a Laurinha, que estava agora há pouco, nós já temos algum senso de compreensão de realidade e de relacionamentos, de valores. E nós, mesmo que não estejamos atentos, nós nos posicionamos com relacionamentos a partir do significado de vantagem. Por que eu vou me aproximar de tal pessoa? Porque ela é uma boa pessoa. Por que você vai ter amizade com o fulano? Não, porque eu acho que é uma pessoa legal. Ela, né, pode me ajudar. Sabe? Às vezes, a gente se coloca em situações como se aquilo que deve fornecer uma estrutura verdadeira de significado é, na verdade, a lei da vantagem, porque a gente nunca pode estar em desvantagem. Aliás, acho que uma das preocupações mais essenciais do povo brasileiro é nunca levar desvantagem em nada. Por isso ele se esforça tão gravemente para levar vantagem em tudo. Seja num troco, seja numa licitação, seja num tipo de negociação, seja numa colocação de algum tipo de status. Nós, de uma forma geral, claro, não é todo mundo, talvez você não se identifique, e glória a Deus por isso, se é o seu caso. Mas as pessoas estão sempre procurando algum tipo de vantagem. O grande problema é quando nós fazemos isso a partir de uma construção do relacionamento. Porque uma vez que a vantagem acaba, ou acabe, o que vai acabar também? O relacionamento. Não é à toa que nós vemos muitas vezes, até dentro das nossas próprias igrejas, relacionamentos sendo firmados a partir de interesses e de vantagens. E quando a vantagem acaba, acaba o amor, acaba o encanto, acaba o casamento e não pode mais continuar. Estou em outra. Quero mudar de ares. Quero mudar de vida. Nós vemos uma realidade tão constante porque os relacionamentos muitas vezes são construídos
pelo significado da vantagem. E o grande problema é que se nós fazemos isso, necessariamente nós colheremos desvantagens. Todo engano tem o seu preço. Nunca se esqueça disso. Aliás, acho que a vida e a própria ordem da criação de Deus nunca vai nos deixar esquecer disso. Todo engano tem o seu preço. Ele, dia mais ou menos dia, ele será cobrado. Então, uma coisa importante que eu creio quando Tiago fala para aquela igreja, olha, não traz as pessoas com forma diferente, pensando algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício, algum tipo de ajuda, porque as pessoas ou os relacionamentos não devem ser firmados assim. Ele não está dizendo aqui que os ricos não devem vir à igreja. Na verdade, nós lembramos da palavra de Jesus, que é mais fácil passar um camelo ou um camilo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Não por causa da riqueza em si, mas porque a riqueza, como a gente vai ver em outra passagem, é a raiz, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes as pessoas fazem aquelas orações, Senhor, me faz rico, né? Por que que Deus não me ajuda a ganhar na Mega Sena, né? Algumas pessoas dizem, Deus, eu gostaria de ter muito dinheiro. A gente está aquela desculpinha para Deus. Não, porque se Deus me desse dinheiro, eu dava uma igreja, eu ajudava um monte de gente, um monte de missionário. A gente faz o nosso plano perfeito. Só que a gente esquece que talvez nós fôssemos rapidamente tomados pelo amor ao dinheiro. Sabe, o livramento que Deus nos dá de não sermos escravos do dinheiro, às vezes nos dando uma condição de vida da forma que precisamos, nem mais para nos esquecermos dele, e nem de menos para que não venhamos a profanar o seu nome. Aqui a palavra de Deus não está instruindo que os ricos não devem vir ao reino dos céus, não. Muitos ricos se converteram. Nós temos relatos de pessoas que tinham uma estrutura de vida, de posses, que vieram aos pés de Cristo. Aqui não é a pessoa que chega, mas é quem a recebe. Nós é que recebemos. Às vezes nós recebemos visitantes bem ricos nas nossas vidas, seja na área emocional, seja na área financeira, seja até mesmo na área espiritual. E nós negociamos valores que não poderiam ser negociados. Não vivamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo com a acepção de pessoas. Os relacionamentos não devem ser guiados pela necessidade de vantagem. Isso não é compatível com o reino de Deus. Aqui ele fala de ricos, eu gostaria de expandir nesse sentido, que não é somente em relação à riqueza, mas qualquer tipo de benefício que sirva como base de significado. Vantagem não produz significado. É o nosso significado que produz algum tipo de vantagem. Nós sempre erramos quando tentamos mensurar isso. Aqui na sequência do texto, ele vai falar dessa deferência em relação àquele que não tem, né? Senta ali no canto, você que não tem importância, você que não tem nada a oferecer, você que é alguém que eu nem sei o nome, fica ali no canto, senta aqui embaixo. Nós temos que ter cuidado para que não venhamos a fazer distinção naquilo que Deus não faz. Nós podemos ser guiados pela nossa incompreensão de vida e olharmos para as pessoas como se aquele fosse mais merecedor do céu do que outra pessoa. Como se as pessoas tivessem meio que um padrão para serem recebidas, para serem acolhidas, para serem direcionadas. Olharmos para uma pessoa na rua, às vezes que está com as roupas mal colocadas, meio maltrapilho, talvez não cheirando tão bem, e a gente olhar, puxa, que pena que essa pessoa não está na igreja como nós estamos. Nós esquecemos que essa posição é quase como o fariseu e o publicano. Senhor, obrigado porque o Senhor não me fez um maltrapilho que está no meio da rua, que não cheira bem, mas o Senhor me colocou aqui dentro dessa casa maravilhosa, onde nós podemos louvar e ler a palavra. Cuidado. A fé em Cristo não é construída em base de vantagem. E nunca será. E se já não é fé em Cristo. Devemos ter atenção. Não podemos ter acepção de pessoas, não podemos ter acepção de valores, porque o nosso único valor é Cristo. Essa primeira parte eu creio que os irmãos, certamente junto comigo, conseguem entender. É interessante nós percebermos uma coisa que é do contexto histórico desta carta, aliás, como é também dos dias de hoje, que de uma forma muito interessante, massivamente,
grande maioria é redundante, né? Mas a suprema maioria, vamos colocar assim, dos cristãos, especialmente nessa época aqui, eram de pessoas pobres, pessoas comuns, trabalhadores. Não tem ninguém rico aqui na nossa igreja. Todo mundo tem que trabalhar aqui, ou para acordar cedo, né? Ou para acordar tarde. Trabalha mais do que gostaria. E não que o céu seja levado para as pessoas que trabalham bastante. Não, ninguém conquista o céu por trabalhar bastante. Mas o comum daquela igreja, assim como eu vejo e percebo no Brasil, e até no mundo, parece que a grande massa das pessoas que está na igreja não são pessoas abastadas mesmo. E o interessante é que Tiago vai falar isso. Ele vai falar no versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Interessante que parece que está muito próximo essa realidade da não confiança na riqueza para a confiança em Deus. O não entesourar bens dessa terra para entesourar aquilo que é incorruptível, que o ladrão não leva, que a traça não come, não corrói, que a ferrugem não toma. São palavras do próprio Senhor Jesus. Ele fala exatamente isso. E eu creio que esse valor, como eu falei anteriormente, que deve conduzir os nossos corações, não a paixão por alguma vantagem, mesmo que seja o dinheiro, mas que seja a nossa vantagem a partir daquilo que Deus nos supre como riqueza. E para algumas pessoas eu entendo que é sensivelmente difícil. E para algumas é um desafio gigantesco discernir o que é que vale mais. Agora há pouco estávamos conversando na escola bíblica e algumas pessoas, a gente estava falando de um exemplo muito comum e era mais ou menos assim, vou tentar lembrar. Se eu tiver o dinheiro que eu preciso para viver e não precisar mais trabalhar, se eu tenho uma saúde de ferro, se eu tenho uma boa disposição mental para fazer, ter ideias e inventar coisas, e, sei lá, querer fazer o que eu quiser da minha vida, se eu tenho uma família unida, feliz, se eu vivo onde eu quero e gosto, se eu tenho tudo o que eu gostaria, por que eu tenho que ir para a igreja? E veja, quando a gente fala esse tipo de coisa, algumas pessoas se identificam de forma imediata. Não, mas é verdade, mas não precisa mesmo, né? Se você já tem tudo o que precisa, para que você precisa ir para a igreja? Porque na igreja é o lugar que a gente vai tirar as coisas que a gente precisa. Olha, se eu estou doente, eu vou para Deus me curar. Se eu estou faltando dinheiro, eu vou pedir Deus dinheiro. Se eu estou precisando de ajuda, um conserto, uma cura na minha família, eu vou na igreja pedir isso. Eu não estou dizendo que Deus não supre. Ele é o supridor de toda a nossa vida. Ele sempre nos dá o pão nosso de cada dia. O problema não é esse, não é o que Deus pode fazer, é como nós nos colocamos diante de Deus. Aonde está o nosso tesouro, sempre o nosso coração vai estar. Então eu creio que essas ideias estão aqui dentro desse texto, de uma forma direta e indireta, para que nós não tenhamos um desvio de compreensão, a nossa vida não seja baseada em algum estímulo de vantagem, mas tenhamos uma vida tão somente conduzida pela verdade de Deus, pelo Evangelho de Deus, pela justiça e pela piedade. Mais à frente, queridos, nós vamos ver, a partir do versículo 8, vai falar o seguinte: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Versículo 12, falai de tal maneira e de tal maneira vivei. Procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Bom, voltando então aqui à nossa compreensão sobre relacionamentos, se os relacionamentos não devem ser mantidos
a partir de um significado de vantagem, o que é que a pessoa pode me dar, ele deve ser mantido a partir do valor e o significado do amor. Traduzindo, em termos gerais, eu gosto de usar a comparação entre amor e paixão. Às vezes nós falamos muito de amor quando nós estamos apaixonados, né? E clinicamente falando, paixão nem sempre é uma coisa muito boa, né? Há um desvio de compreensão de realidade. As coisas erradas a gente nem vê como tão erradas assim, as coisas boas nós supervalorizamos. Mas, de uma forma interessante, quando a gente põe no relacionamento interpessoal a questão da paixão, normalmente é vinculada sobre aquilo que a outra pessoa pode me fornecer. Por exemplo, eu amo Patrícia, porque ela me faz muito feliz. Eu amo Patrícia porque ela faz um feijão, né? Um feijão carioquinha assim, meu Deus, uma lasanha. Eu amo Patrícia porque ela me faz feliz, né? Eu amo Patrícia. Os irmãos sabem que é um pouco verdade o que eu estou falando, né? Porque não é à toa, né? Esse tempo aí que a gente já tem convivido, né? Mas, até me desconcentrei aqui, né? Lembrei de outras coisas. Sem interesse, né? Mas normalmente está no vínculo daquilo que a pessoa pode me fornecer. Porque essa pessoa me valoriza. Porque ela fala coisas boas para mim. Porque ela faz coisas boas para mim. Por isso que eu amo. Amo demais. Aí quando a pessoa começa a não fazer, porque normalmente é no comecinho que faz tudo também, né? Comecinho é aquela alegria, né? Aquela vontade de fazer tudo. Aí depois, começa a esquecer, começa a querer... Na verdade, demonstra com realidade como é que está o coração, né? E aí você começa a pensar, acho que acabou a paixão. Sabe, aquele negócio não acabou, porque não me faz mais feliz. Não faz mais as coisas que eu gosto. Não faz mais o que eu peço. Não faz aquilo que... E começa a ter uma relação de prejuízo. Na compreensão da paixão, uma relação de vantagem. A vantagem acaba o amor. Mas, amor entre aspas, né? Mas a relação de amor, ela é distinta. E qual é o padrão de amor que nós devemos usar para os nossos relacionamentos? O amor de Cristo. E aí, queridos, para a vergonha de cada um de nós, pela graça de Deus, posso dizer que de cada um de nós somos severamente envergonhados, constrangidos pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus é de uma outra ordem. Quem de nós poderia olhar para o Senhor Jesus e dizer assim, Senhor, obrigado que o Senhor me ama porque eu fui mais crente hoje. Senhor, obrigado porque hoje eu sou mais santo. Nem percebeu que se tornou menos santo, né, quando falou isso. Qual benefício, qual vantagem qualquer um de nós poderia oferecer a Cristo? Aí você poderia dizer, não, mas a vantagem que Deus tem comigo é porque eu louvo muito bem. Ora, eu tenho uma baita de uma voz, então é um benefício para Deus. Eu poderia estar em silêncio, mas Deus tem o privilégio de me ouvir. Né? Não, eu sou um exímio pregador das Escrituras. É um privilégio para Deus me ter na igreja. Deus vai ter um prejuízo terrível se eu deixar de pregar. Olha, por isso que Deus tem uma vantagem de que eu seja um pastor, um pregador. Queridos, Deus poderia passar toda a eternidade sem sentir falta nenhuma de nós. Eu falo no valor existencial mesmo. Nós não completamos nada em Deus. Deus não sentiria essencialmente falta de nós. Nós não somos parte dele. Nós somos completamente outros. Nós somos criatura. Imaginemos toda a eternidade, antes de toda a criação, o quanto a Trindade viveu eternamente colocada e muito feliz e completa por ser a própria Trindade. Um relacionamento perfeito, harmonioso em tudo que você puder calcular. Aí ficou abstrato, né? Vamos voltar aqui para o mundo real. Queridos, mesmo assim, ele decidiu nos amar. Nós não tendo nada a oferecer para ele. Pior, nós sendo dele devedores, agressivos contra Deus, blasfemos, inimigos de Deus,
caluniadores, imorais, sendo quem somos, ele olhou para nós, para cada um de nós, e tão somente nos amou de forma desinteressada, ou melhor, desvantajosa para ele. Por graça, por livre, espontânea e verdadeira e completa graça, ele olhou para nós e nos amou. Quando a gente vai falar sobre amor, nunca deve ser pelo aquilo que nós sentimos em nosso coração, porque o nosso coração é muito enganoso, desesperadamente maligno. Mas quando olhamos para Cristo, nós temos um referencial pleno, verdadeiro de amor. Os relacionamentos não devem ser construídos com base de vantagem, porque eles devem ser construídos na base do amor. Por isso, quando nós estamos dentro da igreja de Cristo, e aqui o texto é para a igreja de Cristo, tanto do passado como para nós hoje, nós devemos nos lembrar que não devemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não fez acepção com nenhum de nós. Com nenhum de nós. Com nenhum do seu povo. Com nenhum dos seus eleitos. Dos seus predestinados. O que você quiser dizer. Ele não fez acepção com nenhum daqueles que ele reservou o seu amor e aplicou a sua graça. Nenhum de nós. Foi tratado como algum tipo de diferença. Como se fôssemos todos pecadores, mas tem um pecador a menos. Não. A medida dos nossos pecados já seria suficiente para a justiça eterna de Deus. É mais ou menos isso que ele fala aqui quando ele vai falar sobre essa lei régia, quando ele fala amar ao próximo como a ti mesmo. E mais à frente ele vai dizer, no versículo 10, que quando alguém tropeça em um mandamento, se torna culpado de toda a lei. Porque toda a lei aponta para uma só verdade. Ora, quando eu assassino alguém, eu estou amando essa pessoa? Não. Quando eu cobiço algo de alguém, estou amando essa pessoa? Quando eu falto com a verdade no testemunho, ou eu minto a respeito de alguém, estou amando essa pessoa? Não estou. Se eu peco em qualquer um deles, eu peco em todos. Porque não é a lei do amor que está sendo vivida. Por isso que Tiago vai falar que os irmãos, que os relacionamentos devem ser construídos em significado de amor. Relacionamentos significativos são aqueles relacionamentos em amor. Às vezes nós confundimos relacionamentos significativos como relacionamentos de vantagem. O meu chefe é significativo. Se ele mandar mensagem, eu tenho que ir lá fazer. Se ele der uma ordem, eu tenho que ir lá cumprir. Antes da família, antes de outras coisas, eu vou fazer o que o meu chefe pediu. Não pediu não, né? O chefe não pede, né? O chefe manda. Obedece quem tem juízo, né? Vou fazer, porque isso é uma prioridade na minha vida. Não, eu vou apenas me dedicar aos estudos, vou me dedicar à minha formação, vou me dedicar à minha qualificação, eu vou me dedicar à minha preparação antes da minha família, antes da igreja, antes de todas as coisas que também são importantes na minha vida. Porque isso é significativo para mim. Cuidado para não trocar significado por vantagem. Significado não é vantagem, significado nos relacionamentos é amor. Por fim, queridos, é o versículo 13, e nós vamos terminar aqui, vai dizer, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, porém, né, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu acho que esse versículo não dá para ser melhor explicado do que a própria ação de Deus para com o povo dele. Nós sabemos que por conta do nosso pecado, mesmo um só pecado, um só, vamos considerar uma possibilidade que eu pequei uma vez só na vida. Eu já mereceria o inferno? Sim. E todos nós sabemos que pecamos muito mais do que uma vez, até mesmo por dia. Mesmo a gigantesca, a incalculável soma dos nossos pecados não triunfou sobre a vontade de Deus de dizer: eu te amo,
Em meu filho, você está desculpado. Deus não foi obrigado pela força dos nossos pecados, porque a misericórdia dele triunfou sobre o juízo. Claro, eu sei que os irmãos já levantaram as orelhas aí, pastor, não é bem assim. Na teologia nós vemos uma coisa diferente, que na verdade Deus, ele justificou, né? Ele substituiu através do seu filho. Mas eu estou partindo desse pressuposto, exatamente por esse caminho. A misericórdia dele, incluindo todo o processo de salvação, não foi subvertida. A sua misericórdia não perdeu pela quantidade dos nossos pecados. A misericórdia de Deus sempre triunfou sobre o juízo. Nós éramos merecedores, aliás, somos merecedores. Só não passaríamos por causa de Cristo. Não deixamos de ser pecadores. Tanto é que nós pecamos. Mas não respondemos mais porque alguém já respondeu por nós na cruz. Essa é a nossa condição. Agora, sabendo disso, queridos, por que é que nós tão somente insistimos em viver justamente o contrário quando a gente fala de relacionamento? Quando a gente fala sobre família? Quando a gente fala na vida dentro da igreja? Sem vivermos uma posição de misericórdia. Sem viver uma vida de ajuda, de doação. Não de paixão, mas de verdadeiro amor. De servir ao próximo, de ter o outro, o próximo, o seu irmão, como mais importante do que a si mesmo, como a Bíblia muitas vezes nos coloca. Ou como o próprio Jesus repete muitas e muitas vezes em diferentes evangelhos, nós vamos ver o mesmo relato, de ele falar, vocês devem perdoar. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Infinitas vezes, sobre a mesma questão. Ah, mas eu não consigo. Não, isso é uma coisa para poucos, sabe? Assim, pastor, eu reconheço que isso é um negócio assim para quem está perto de Deus. É porque tem gente que consegue, pastor. Tem gente que é muito crente. Tem gente que consegue fazer. Se nós amamos a Deus, como nós lemos no texto de João 15, nós obedecemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos para nós não são para nós penosos. Mas eu estava conversando com um irmão. Uma das marcas de que nós verdadeiramente amamos a Cristo é saber que obedecê-lo é a nossa fonte de alegria. E não somente alegria. Nós estávamos no GEL, nossa, a gente passou 2h30, né? Perdão os irmãos do GEL, né? 2h30 falando um versículo lá. O versículo que fala, aquele que me segue não andará em trevas. Entender que a vida em Cristo é a propulsora, é a alimentadora de significado para a vida. Tanta gente que vive fora das igrejas, fora do caminho de Cristo, sem significado. Mas quantas outras dentro da igreja não entendem o seu propósito, não entendem o significado, porque tão somente não seguem a Cristo. E vivem uma vida apenas numa promoção de vantagens. Não sabe servir, não sabe se pôr no lugar do seu próprio lugar diante do seu Criador. E quer ser chefe de Deus, quer ser chefe da igreja, quer ser chefe de muitas coisas. Quando na verdade nem percebe que é dominado. E o seu pecado, a sua arrogância é o seu próprio chefe. Nós não podemos ser vencidos pelo mal. Como Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 12, mas devemos vencer o mal com o bem. Nesse versículo 13, eu creio que nós acho que somos chamados a considerarmos com atenção, a não vivemos o evangelho de faz de conta. Porque o evangelho de faz de conta é um relacionamento com significado em vantagem. É muito vantajoso você viver o evangelho de faz de conta. Mas tem uma série de vantagens, de muitas ordens. Deus não nos chama para isso. A nós nos parece que o tipo de relacionamento que nós temos com Cristo, ele parece ser mais prejuízo. Prejuízo nas coisas do mundo, sabe? Para as coisas que não são de verdade valiosas. Porque aquele que quer vir após mim, como Jesus diz, ele tem que primeiro negar a si mesmo. Já começa ruim o negócio, né? Depois tem que assumir a cruz.
que é a responsabilidade em relação ao outro. E como se não fosse suficiente, aí tem que seguir a Jesus agora. A vida de amor é uma vida de verdadeiro amor. É uma vida de renúncias em prol daquilo que é verdadeiro mesmo. Daquilo que verdadeiramente é significativo. E isso é o amor de Deus. Creio que nossos relacionamentos, sejam em casa, marido e esposa, seja em casa, pais com os filhos, seja em casa, irmãos entre irmãos, seja em namoro, seja em amizade, seja dentro da igreja, seja dentro do trabalho, seja dentro da escola, dentro da faculdade, os nossos relacionamentos têm que ser sustentados pelo significado do amor, e eles precisam ser sustentados pela verdade da misericórdia. Se não for assim, queridos, nós devemos clamar pela graça de Deus. E é isso que eu convido você a fazer agora. Fechar os teus olhos. Nós vamos orar. Não é uma palavra fácil. É aquelas palavras que parece que sobem meio amargas ao nosso coração. Mas é o tipo de palavra que tem que ser dita para a nossa lembrança, para cuidar do nosso. E nós podemos pedir ao Senhor pela misericórdia dEle. E sempre a misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas, porque por mais que nós tenhamos um cuidado até bem severo com tantas coisas, especialmente não tratarmos com deferência aqueles que para nós são mais interessantes, são mais vantajosos, em outras coisas nós somos tão relapsos, tão promíscuos, somos tão colocados de forma tão irresponsável. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo. Senhor, limpa o nosso coração do desespero, da vontade de vantagens, dos benefícios, daquilo para nós é lucro e na verdade não tem lucro nenhum. Senhor, tem misericórdia de nós, limpa o nosso coração dos desvios de percepção, quando nós olhamos para as coisas e para nós nos parecem bonitas, nos parecem vistosas, nos parecem ter alguma coisa de valor. E o fim dessas coisas é a pura morte. Senhor, guarda-nos, livra o teu povo, Senhor, de trilhar caminhos de morte. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a reordenar os nossos relacionamentos, a partir da verdade de Cristo, do amor do Senhor sobre nós. O padrão de Cristo nos ajude a amar uns aos outros, porque o Senhor assumiu todo o nosso prejuízo, para que nós fôssemos bênção na vida de outros. Senhor, perdão por não termos sido como nós deveríamos ser bênção na vida dos outros, por buscarmos as nossas próprias vantagens. Tem misericórdia, Senhor. Limpa nossas vidas, reordena o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a ter misericórdia na nossa fala. Senhor, às vezes a nossa língua é tão pesada. Senhor, alivia o peso da nossa língua, do nosso coração, do nosso senso crítico, das nossas palavras malditas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Das nossas ações despreocupadas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdão, Senhor, quando nós nos posicionamos apenas pelo nosso próprio coração e nos esquecemos do Senhor. Somos movidos pela paixão do nosso próprio pecado e esquecemos da graça maravilhosa que o Senhor revelou no teu amor. Nos ajuda, Senhor, para que as nossas vidas sejam ordenadas pela verdade do Senhor. A tua misericórdia que triunfa sobre nós, nos dando o perdão dos pecados. Nós entramos com confiança e pedimos ao Senhor misericórdia de fato. Mas santifica-nos, Senhor. Santifica-nos na tua palavra, a ponto de termos verdadeiro significado para os nossos relacionamentos. Que não sejam apenas os vínculos afetivos, os vínculos de sangue, os vínculos familiares, os nossos valores internos que tornem significativos os nossos relacionamentos. Seja a tua pessoa, Jesus, impressa em nossas vidas, a verdade do Senhor, para que nós sejamos agentes de verdadeiros relacionamentos significativos. Que a tua graça nos sustente para esse desafio. Sozinho não podemos, mas obrigado, porque nunca estaremos sozinhos. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.